hoje falar sobre demência. Na verdade, demência não é uma doença, não é uma única doença. São várias doenças que são agrupadas nessa classificação de doenças que tem o processo demencial. Então você tem a Alzheimer, que é a mais comum delas, você tem a demência vascular, que pode ser secundária a isquemias cerebrais, você tem também, pode ser secundária, por exemplo, a uma hidrocefalia, um acúmulo de líquido no cérebro, um dos processos da tríade de Hakim é a demência. Você tem a demência parkinsoniana. Então, a demência, na verdade, é uma dificuldade de estabelecer o seu processo mental. Uma dificuldade de ter memória de curto prazo. Nos seus estágios mais avançados, também a memória de longo prazo. A memória de curto prazo é aquela memória do que você está fazendo aqui no dia a dia. Você sai na rua, para onde você vai ao supermercado, você precisa almoçar, você sabe que é o horário do almoço. Então, esse processo de curto prazo é o que você faz geralmente. A memória de longo prazo é uma memória para você saber quem você é, onde você mora, se você tem filhos, se você não tem filhos, memória do que aconteceu na sua infância. Então, isso é memória de longo prazo. Você tem uma memória de atenção focada, que é o que você está fazendo só aquilo, atenção dividida, se você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Memória auditiva, memória visual. Então são várias coisas que vão formando a nossa memória. E a perda da memória, a perda dessa capacidade, do domínio das faculdades mentais é o processo da demência. Existem várias maneiras da gente prevenir a demência. Inclusive tem um estudo que saiu recentemente que ele fala sobre 7 hábitos que a gente poderia ter para evitar ou para postergar para que essa demência ela evolua de maneira mais branda, menos progressiva, mais devagar. Então, você manter um hábito de vida saudável, evitar o tabagismo, evitar o uso de drogas, evitar o uso de álcool, alimentação saudável, manter um índice de massa corpórea dentro da normalidade. Veja bem que manter dentro da normalidade não é nem você estar na obesidade, no sobrepeso, nem você estar abaixo, desnutrido, subnutrido. Então, você tem que ter um índice dentro da normalidade. A glicemia, que é o açúcar no sangue, está dentro da faixa da normalidade. A pressão arterial controlada. Então, atividades físicas, incluir no seu dia a dia atividades físicas. Então, tudo isso ele ajuda com que a gente drible, inclusive, fatores genéticos. Quando a pessoa tem uma predisposição, tem uma alteração genética para ter um tipo de demência, ela pode reduzir esse risco, reduzir a sua incidência, reduzir se ela vai se apresentar, ou mesmo se ela se apresenta, reduzir a sua progressão adotando esses hábitos de vida saudáveis. Isso é muito importante. Aprender coisas novas também dentro do nosso dia a dia, novas atividades como instrumento musical, uma nova língua, culinária, jardinagem. Isso faz com que o nosso cérebro crie novos caminhos de comunicação. Esses caminhos são extremamente importantes para que a gente mantenha a comunicação de um neurônio com o outro ativa. Você ter uma avaliação adequada é muito importante. Por exemplo, existem alguns tumores cerebrais, um meningioma da região frontal. Ele pode se apresentar com um quadro demencial, porque ele é de crescimento lento, ele vai crescendo devagarinho e vai empurrando o cérebro. Então, muitas vezes, o paciente tem o primeiro sintoma, um quadro demencial, um quadro de dificuldade de memória. E é uma causa totalmente tratável. A gente pode, por exemplo, fazer uma cirurgia, retirar esse tumor e o paciente volta a ter as suas funções cognitivas estabelecidas. A hidrocefalia é a mesma coisa, você coloca uma válvula na cabeça, tira, drena o líquido e esse líquido que estava entranhado no cérebro, ele estava atrapalhando a comunicação de um neurônio com o outro, ele sendo drenado, o cérebro volta a conseguir comunicar esses neurônios e volta a conseguir a ter esses processos. Lembrando que se esse processo está instalado há muito tempo, muitas vezes você não consegue uma melhora completa desses sintomas, então algumas sequelas podem ficar, mas geralmente tem uma melhora do quadro do paciente. O nosso cuidado com a nossa função cognitiva, com a capacidade que a gente tem de domínio da nossa memória, da nossa capacidade de pensamento, da nossa vida é extremamente importante. Nós estamos vivendo mais, o ser humano está vivendo mais.
Porém, a gente precisa buscar qualidade de vida. Como que a gente vai viver os últimos anos da nossa vida? E ter domínio para você conseguir tomar banho sozinho, se alimentar, conseguir fazer suas atividades, conseguir pagar uma conta no banco, conseguir fazer uma viagem. Então, assim, essa qualidade de vida, ela está extremamente ligada à maneira com a qual você vive, a maneira com a qual você trata o seu corpo. Então, manter uma qualidade de vida, principalmente para que a gente viva uma velhice, um final de vida com qualidade de vida, um final de vida satisfatório, que a gente não precise de cuidados, não precise de ajuda dos outros, é muito importante.